É um vídeo forte. O que esse vídeo defende? Não é só uma falha de caráter individual. É um instinto de sobrevivência e nós precisamos entender isso. É um instinto. Aliás, instinto de sobrevivência é meio que... É um pleonasmo, mas que seja, tá? Que quando não é educado pela consciência, vira cultura. Aliás, a intenção da consciência é vencer os instintos. Então, quando você enxerga o despertar da consciência, é este. Nós vamos fazer vários paralelos. Você vai conseguir ver que os animais têm instintos de controle, de sobrevivência, de egoísmo. Um cachorrinho está ali comendo, ele come a ração dele, se vacilar, ele come a do outro, ele bate, mata, não deixa ninguém comer, morre todo mundo. Só ele come. Aqui é assim, Cacau. Não tem nem consciência. A gente precisa colocar o sushi para comer em quarto separado e depois esconder a ração dele, porque ela come e ele fica... O sushi estava emagrecendo e a gente não sabia o que era. E a Cacau engordecendo. Cacau indo para o lado do sushi para baixo. Tivemos que esconder e tem que controlar ali a comida dele, não controla. E a Cacau é boazinha, mas com comida não tem conversa. Ele que morre de fome para lá, não tem consciência. Então, a consciência tem que vencer. Claro, vê, o objetivo pessoal de cada um é vencer, e é meio assustador, porque como nós já temos um nível comparativo de consciência proporcional, então se vê alguém não tendo, você fica, pô, a Cacau tá aqui, a Cacau era magra, Cacau era, Cacau, eu ainda acho que ela é magra, todo mundo fala, eu falo que é só o pelo, mas a Carita diz que ela engordou. Mas vira assim, é um controle. Então tem vários tipos de situações que se a consciência solta desembestada, se ela não consegue colocar em prática a força sobre o corpo, o objetivo é esse da encarnação. Quer saber qual é o objetivo da encarnação? Fazer com que o primeiro deles, o instinto não lhe controle, do ser humano, que os instintos que o corpo precisou usar, nossos antepassados, não tinha esse negócio não, meu amigo. O que é adrenalina, meu velho? Adrenalina é chamada na medicina como luta e fuga. Luta e fuga. Ou você vai, que é sério, mas de fato é um gatilho para você sobreviver. Então nós vimos no processo evolutivo, os nossos antepassados, Neandertal, não tinha essa conversa não. Aliás, até hoje não tem, cara. Você viu, eu filmei esses dias, o cara saltando aqui na minha frente, foi o meu carro que filmou a câmera, né? Que filmou as pessoas sobrevivência. Aí você fala, o que é o certo, o que é errado? Cara, existe uma distância que a gente tem que entender. A consciência, de fato, nós já nos cobramos, mas precisamos entender o que é a consciência humana e o que é o egoísmo. Porque a gente não pode só chegar aqui e falar, que nem o ET que vem lá de longe, até o ET é mais burro do que a gente. Eu acho que esses ETs que incorporam são mais burros que eu. Me perdoe. O ET vem de lá. Vocês precisam chamar mais. Vocês precisam ser mais amorosos. Vocês precisam ser menos egoístas. Velho, você não pensa não, seu ET? É mesmo quando chegar para Cacau e falar, você precisa dividir a ração. Claro que ela precisa dividir a ração. Ela consegue? Então, peraí. Se eu tentar dar conselho para Cacau, outro dia eu estava tentando conversar com o Sushi, eu me senti exatamente isso. O Sushi é um cachorro que a gente não consegue levar ele para lugar nenhum. Eu e a Carita, nós temos um problema aqui. Apesar que a gente leva de boa, mas é sério, o Sushi, ele não consegue conviver com nenhum cachorro, só Cacau. Ele bate em qualquer um outro. Aí, vamos levar para adestrar, cara. O bicho, ele é um amor, é o cachorro mais fiel, mais leal que tem com a gente. É o que a gente mais confia como pessoa. Cacau é capaz de me morder aliás, Cacau já mordeu a Carita. O Sushi já me mordeu, o Pudim já me mordeu, o Pudim. O Sushi nunca. Mas os outros, meu pai, cachorros, não tem conversa. E ele não é amigo do Pudim. O Pudim é por isso que você nunca vê o Pudim. O Pudim tá sempre, ou tá um lado ou tá no outro. Se deixar os dois juntos, eles se matam. E eu tava tentando conversar eu me peguei conversando com o Sushi. Sushi, filho, você precisa, irmãozinho, parar com isso. E de repente eu fiz assim, minha mão na consciência, velho, eu estou cobrando que um bichinho sem a capacidade, eu estou deixando de ter a capacidade mínima de respeitá-lo. E se o mentor falasse isso para mim? Sushi, se você fosse melhor, eu te levava comigo. E não é exatamente isso que acontece comigo? O mentor pode chegar para mim e falar, olha, melhora aí, porque se você melhorar, eu posso te levar mais para as projeções astrais. Então, a primeira coisa que eu quero conversar para você, quer dizer,
nós somos instintivos. A segunda é, nós temos que vencer isto. Como? Vamos conversar. A consciência precisa vencer isso. Se ela vai conseguir vencer nesta vida, na próxima, ela vai... não dá para saber, nós temos, tá? E isso uma regra é uma regra geral. Então, a forma como o ser humano é, o ser humano, velho, você nunca parou para pensar por que é assim, independente da religião? Vê que você pensa na religião. Não, o ser humano é horroroso, está na Bíblia, está lá no Kardec, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não, já parou para pensar por que é assim? Não só ficar pensando que as almas são perdidas. Não, mas sério, por que a gente cria borda? Cara, a gente divide, o planeta nem é nosso. O planeta é de todos, das plantas. Um passarinho, quando atravessa a borda ali, sei lá, do México com os Estados Unidos, ele tem um passaporte? Não, esse passarinho aqui é americano, ele pode entrar. Então, ele é mexicano, pode voltar. Ele é canadense, pode ir lá passar. Ele tem. Lá em lugar... Não tem, cara. Nós criamos o absurdo e vivemos em cima deles como se fosse normal. Nós viramos e nem mendigo, e eu me incluo nisso. Precisando viajar para os Estados Unidos, você tem que pegar uma fila. Por sorte, agora eu tenho cidadania italiana, quer dizer, eu tenho uma raça, me perdoe. Eu nasci só brasileiro. Precisava agora, brasileiro como brasileiro, nós mendigamos. Aí você tem que ir primeiro num dia, fazer documento, aí paga dólar. Pá, toma aí. Me perdoe, eu não sou nem de esquerda nem de direita, isso é um fato. Aí depois você vai no outro. Aí você tem que provar que você está escravo num trabalho, que você pagou os impostos, direitos, que você tem casa, para quê? Para não deixar um mendigo ter risco de ir lá entrar no país dos outros. Porque mendigo, você pode ficar lá. Porque tem muito, claro, a dificuldade do nosso país. Nós encontramos um meio egoísta de... Criamos o egoísmo institucionalizado. Entendeu? O passaporte nada mais é do que o egoísmo burocrático. Para entrar aqui, você tem que falar, porque nós temos um sistema de controle aqui, estamos de governo aqui, fazemos isso aqui, nós temos o negócio. Tem regra para o pombo? O pombo tem que seguir a Constituição também? O pombo tem que seguir as regras, senão ele vai preso? Aliás, tem, né? O urso não pode andar no meio da cidade, que a gente bota ele para correr. As árvores nós cortamos também. No final, nós impomos nosso egoísmo, nossa forma de ser para tudo e todos que se lasque para lá. Aliás, você não é nada. Você só é aquilo hoje em dia que título. Se você não tiver um título, se você não tiver minimamente instrução, você não tem nenhum valor social. Nenhum. Você deita no chão, morre ali a -1. Estou falando de o fato, tá, do mundo. Nós somos assim, tá? Vamos lá, o fio do vídeo é o seguinte. Eu fiz várias coisas interessantes aqui. Imagine uma sociedade, vamos agora brincar, onde ninguém fosse abandonado. Tá na música isso, começa assim a música, inclusive. Onde ninguém passasse fome. Eu falei, inclusive, dessa senhora idosa que sozinha no bairro, não fosse invisível, alguém dissesse, ela não pode ficar abandonada, quem vai visitar? Tem uma senhora, aliás, é o que eu mais vejo. Aliás, se prepare, a nossa geração está envelhecendo. Nunca se viu tanto idosos, e vai piorar, vai triplicar. Nós teremos bairros inteiros só de idosos daqui a 20 anos. A profissão, especialização que mais vai crescer no Brasil é geriatria. Mas você pode ter certeza. Onde o animalzinho na rua não ficasse só, olha, problema dos outros, não, peraí, aqui ninguém passa necessidade. Já pensou você não está sozinho? Você andar, cara, eu não sei como é que eu vou pagar uma conta. Não, pera lá. Sociedade, fulaninho está sem dificuldade. Vamos ver o que está acontecendo com ele, tem a questão da conta, vamos ver por que ele está sem instrução, vamos arrumar, cara, já vai conseguindo um trabalho intermediário aqui para ele por enquanto. Assim que acontecer, num valor proporcional, onde todo mundo consiga ter uma vida educada, onde dá mínima capacidade de educação, de entendimento, não passa necessidade, para que esse corno consiga ter as dificuldades da personalidade dele, não da sociedade. Isso não existe na nossa sociedade, isso é uma utopia. A gente está tentando, existem algumas tentativas de fazer com que isso aconteça, mas não é bem assim. O pouco que a gente tem é um sistema de saúde brasileiro que tenta fazer esse esforço de equidade, de dar a cada um o que precisa, mas a gente bem sabe que, apesar de nós termos isso, os ricos não vão para o Sírio Libanês, para o Albert Einstein, vão pagar lá uma fortuna, ninguém vai para a UPA, só vai para a UPA, até vai, aqui que não tem plano, no geral.
Ninguém vai ficar no hospital se puder, vai para lá. Então a gente também tem, apesar de uma tentativa, essa é uma mudança muito brusca, é cada um por si aqui, não deveria ser assim. É um mundo absurdo, cada um por si, cara. Onde a dificuldade de acender-se na luz coletiva o tempo inteiro. Cara, vem cá, o que está acontecendo? Ó, tem um bairro ali que tem umas pessoas mais dificuldades. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar algumas pessoas daquele bairro que estão passando dificuldade, passar para as casas de cá, alguns daqui vão para lá e a gente começa a construir casas melhores, a gente junta recursos, aí todo mundo vai se ajudando. Olha, fulano não pode ficar dessa forma. Tá lá, vamos ver, tá precisando de quê? Não, vamos todo mundo construir arrumar o terreno. Então, isso devia acontecer, cara. Isso deveria estar acontecendo, mas não é assim, isso é tão óbvio. Aí o que acontece? Você não faz essa... Eu estou falando utopia, tá? Mas a gente precisa conversar sobre isso. Se você não faz, o que acontece? O mundo fica inseguro, fica assim, não quer dizer que as pessoas não vão ser perigosas porque vão ter facilidade, porque está na índole do ser humano ainda. Eu falei de um mundo utópico por enquanto, tá? Voltemos. Nós temos algumas coisas para falar aqui, tá? A OMS criou uma comissão de conexão social lançada em 30 de junho de 2025, há mais ou menos um ano atrás. O relatório chama-se From Loneliness to Social Connection. Os números sustentam que sua tese é o seguinte: 1 a cada 6 pessoas no mundo vive em solidão. E vai piorar. A OMS já sabe disso. A OMS, nós já sabemos. Vai triplicar em 20 anos isso. Vai ser mais ou menos 3 a cada 6 pessoas, daqui a 20 anos, vivendo em solidão. A cada 5, perdão, 2,5 por aí. Vai triplicar. E em países, isso é geral, tá? Tem uma alteração em países mais dificuldade, mas a frieza social aumenta quando tem desigualdade social. Porque a gente não quer ficar perto, não quer ir lá ver, mas vai piorar. Está ligada a solidão a 871 mil mortes por ano. Cerca de 100 mortes por hora acontecem no mundo. Vai reagir. Aí vai cardiovascular, diabetes, tal, depressão, mortalidade precoce. Tudo isso leva a solidão leva a um monte de tipo de doença. Quer dizer, a pessoa se sente vazio, o sistema orgânico dela não responde mais direito, então começa tudo a não funcionar mais corretamente, a parte espiritual também está no meio e já era. Eu queria contar para vocês uma coisa que vocês devem ter passado, cada um tem uma história para contar. Era um dia em Recife, e do nada, em março de 2020, a gente recebeu um aviso de que a coisa tinha tomado uma proporção, todo mundo sabia que ia acontecer. Chegou o carnaval, foi todo mundo pular como se não tivesse amanhã. Parece que a pandemia não existia, o Covid não existia. Nós sabíamos provavelmente que aquilo não ia dar bom. Todo mundo, rapaz, como é que o pessoal vai para o carnaval com gente morrendo? Estava morrendo 200 pessoas por dia, quando 100 e pouca por dia quando ia para o carnaval. Quando terminou o carnaval, estava chegando nos 500 já, quase. Foi quando eles decidiram começar o processo. Aí, de repente, eu cheguei na minha empresa e recebi o aviso que a gente ia entrar e não sabia o que fazer, e o diretor me chamou: olha, a gente vai ter que comprar um notebook, vai ter que ver como é que faz para você trabalhar em casa, eu posso ter acesso remoto, eu vou ter que pegar VPN, começou um monte de troço assim na cabeça da gente, tipo um segundo, um dia. Eu saí dali e fui para o mercado. Chego no mercado, foi um assustador. Eu cheguei no mercado e eu ouvi falar: ó, tem que comprar máscara, álcool em gel e, sei lá, água. Porque parecia que tinha chegado o fim do mundo ali naquele momento ali. Eu não sabia o que fazia, eu falei: beleza, eu acho que eu vou no mercado. Cheguei no mercado, grande, Carrefour, Recife. Cheguei no mercado, lotado, não tinha mais água, tá? Todos os carrinhos, tinha alguns carrinhos, eu vi um carrinho que tinha 8 potinhos de álcool em gel, grande, assim, que se apertava uma coisinha grande, todo mundo com álcool em gel, não tinha mais para mim, eu fiquei assim olhando, eu falei: o que eu faço? Né? Não posso, não tenho água, não tem. Quando eu olho um monte de carrinho com papel higiênico dentro, até o topo. Eu falei: cara, papel higiênico, eles vão fazer o quê? Eles falaram alguma coisa sobre limpar o fiofó? Eu não estou sabendo. Não é porque vai ficar muito tempo em casa, estão com medo de ficar cagado. Eu não sabia o que eu pensava. É sério, cara. E as pessoas... Acabou o papel higiênico no mercado. Era até em cima de papel higiênico. Eu falei: velho, eu não sabia o que eu fazia. Eu não tinha o que eu pegar, eu larguei o carrinho ali, as filas estavam enormes, eu fui embora. Cheguei em casa, antes de chegar, o vizinho da frente comprou 20 galões de água. 20, daqueles de 20 litros.
Ele comprou o estoque inteiro do cara do dia, que estava ali, do cara que foi entregar lá. Aí quando eu cheguei pro cara, eu falei, não tem mais. Eu falei, cara, não tem água, eu não tenho como lá, vou morrer. Eu pensei, não tem como. Aí eu fui numa feirinha que tinha ali embaixo, comprei maçã. Eu falei, tem o quê? Tem maçã e uma melancia. Eu falei, me dê. Aí eu comprei maçã e melancia. Não morro por um tempo. Se estragar. Foi o que eu consegui levar. E é o que me fez refletir, né? Cara, não era só eu que estava sem ali. Um monte de gente chegava depois e estava sem. Era um negócio desesperador. Acontece lá nos Estados Unidos também, não é só com a gente, não, tá? Quando tem esses iminências de furacão tal, agora vai ser efeito El Ninho que tem lá, os mercados acontece a mesma coisa, você entra lá, você não acha mais nada. O ser humano ele entra em desespero. Não, o meu primeiro, olha, vai todo mundo morrer, mas você morre de sede primeiro. Já vou pegar aqui, aí o cara começa a criar bunker, começa a falar, e aliás, tem gente que tem bunker, se duvidar, tem gente aqui no canal que tem bunker. De loucura. Eles começam a estudar o que pode armazenar, vou armazenar mel, mel puro, que consegue não apodrecer, não sei o que mais, é isso aqui também, enlatados que duram 10 anos, assim, você começa a ver um negócio, cara, você não percebe o tamanho do desespero, só imagine a situação, pensa comigo, só pensa por um segundo. Uma coisa é você também estar com medo, a outra coisa é só pensar por esse ângulo. Nós todos viemos do mundo espiritual, somos espíritos, isso aqui é um corpo. Só que é uma realidade. Você colocou um óculos, pá, entrou na realidade. Aí você encaixa a realidade. A diferença é que seu óculos é o sistema nervoso, está tudo encaixado aqui. E a sua consciência tomou controle. Você tomou controle, desespero. Oh, isso é meu, isso aqui. Meu. O salário é maior. Isso aqui, opa, meu. Tem alguma coisa maior para mim? Um concurso, eu vou ver se eu passo primeiro. Não, vou ver se eu fazer essa coisa. Deixa eu dar um jeitinho para passar. A consciência se perdeu no meio do desespero. Não existe, você não olha para o lado, não, que olha, você é maluco, olhar para o lado, é que se lasque para lá, olhar para o lado, olhar para o lado, você é maluco, meu filho tem o que comer, meu amigo. Você não percebe que essa atitude é justamente a atitude que nos lasca? A pandemia, ela foi um experimento social de realidade aumentada de uma mesma situação do que está acontecendo da gente espalhado. Ela declarou num zoom comportamental o quem a gente é. E não adianta fechar a borda, que lindo que eu achei isso. É uma das coisas mais lindas da pandemia, infelizmente, tudo é triste lá, mas uma coisa foi muito legal. Esse comportamento psicológico, para mim, é lindo no sentido filosófico, mas um cara ter pego lá em Wuhan, um chinês, no mercado lá qualquer, pelo menos assim a história disse que começou, não vou entrar aqui nas teorias das conspirações, e espalhar para o mundo inteiro, não tem uma borda que segure. Isso foi lindo, porque demonstra a nossa conexão com o outro, e que no final, a doença de um mata o rico, o pobre, a desgrama toda em todo lugar, e não tem como você fugir, não tem como você fechar. Quer dizer, o que mais nós também não passamos um para o outro? O egoísmo. Estudos sobre a compra do pânico no Covid-19 ligam o comportamento à ansiedade, percepção de escassez, prova social. O papel higiênico virou símbolo. Quando o mundo foge do controle, a pessoa tenta controlar alguma coisa. Ela não tinha mais o que controlar. Eu acho que deve ter tido um louco que começou a pegar papel higiênico, o outro não sabia o que é, pegou também. Quer dizer, o cara pegou... Cara, é sério. Depois começaram a proibir a quantidade de itens comprados por mas no primeiro dia não tinha regra. Então, o cara era aqueles potes, coisa de pacote de papel higiênico de 30, 40, um em cima do outro, não cabia dentro dos carrinhos, velho. E você ficava pensativo. Eu fiquei um tempão refletindo, velho, para que o cara quer que ele vai fazer o quê? Ele vai passar, se a gente vai o que comer, ele vai ficar limpando, ele não tem nem como cagar. Eu fiquei refletindo depois. Mas é interessante como que vem o processo. Eu fui pegar aqui, o egoísmo como instinto de sobrevivência. Vamos conversar sobre isso? Vamos lá. Existe uma camada instintiva real e orgânica. Nosso corpo, porque quando você fala de comportamento, a gente precisa falar sobre isso. Existe um comportamento porque existe um órgão que faz com que o comportamento aconteça. Ele não existe por acaso. Os antepassados evoluíram para serem assim. Isso tem provas. Amígdala do cérebro, tá?
que as pessoas pensam que é amígdala, mas que chama-se tonsilas palatinas, do cérebro. Outro dia eu falei cérebro brincando aqui, aí uma pessoa fez um comentário assim, é muito engraçado. Eu não sei como é que esse cara estuda medicina e fala cérebro. Eu falei, eu dou risada assim às vezes. Pois é. No cérebro, tá? Ele tem um detector de ameaça sob meia de escassez, dispara, pega para você, protege o seu, é o motor do carrinho cheio. Estou falando do mercado. Como que o cérebro funcionou no mercado? O eixo do sistema hormonal cortisol, estresse crônico, estreita o foco, diminui a capacidade de interpretação. Processamento, córtex pré-frontal vai para PQP, 40% da sua inteligência some na hora que você está com cortisol alto. Sobrevivência imediata reduz a capacidade de pensar no coletivo. Tá? Freia a ética, regula o impulso, permite a empatia sumir, projeta tudo, a consciência biológica acabou. Ali é só o desespero. Ocitocina, hormônio do vínculo e do cuidado. Desespero, percepção, também não funciona ali. O que acontece ali? Só instinto puro. Minha família, eu tenho que comer, não sei como é que vai ser, tem que, é tipo sair para caçar, tá? Isso aconteceu também muito próximo, mas bem menor. No meu era meu aniversário no ano de alguma coisa, 2000, por aí, 2001, 2002, não lembro. Em Salvador, greve da polícia militar. Minha casa, eu até fui assaltado. Assaltado, fiz amizade com bandido, mas fui assaltado. Acordei com uma escopeta atrás das minhas costas. Aí o cara tava sozinho, o cara tava totalmente agoniado, era um moleque novinho, cara. Minha idade, assim, mais ou menos, mas mais novo, eu era um pouquinho mais velho que ele. Ele tava, se tremia o cara assim, aí eu fiquei conversando com ele assim, cara, relaxa, velho, você quer o quê? Você tá precisando de ajuda e tal? Deixei ele levar umas coisinhas minhas ali e tal, até dei meu carrinho de mão pra ele, vem cá, cara. Aí ele, no final, ele só não largava a arma, ficava pra baixo, mas ele não apontava mais pra mim. Eu ajudava ele a botar as coisinhas no carrinho de mão, vai lá, vai devagar. Só não leva isso aqui, não deixa ele levar umas coisas. Isso aqui é meu, isso aqui eu preciso. Ele respeitou, mas ali as pessoas começaram a andar armadas na rua naquela época, porque não tinha mais polícia. Então era cada um por si ali. As pessoas começaram a ficar de cara feia na rua. E eu comecei, é sério, eu comecei a ficar assustado, a ver que realmente, sem um mínimo de controle, a gente viraria tipo um umbral aqui. O que acontece no umbral, cada um por si, certo? No umbral é assim. No umbral, se você bater na casa de uma pessoa no mundo espiritual, na primeira e na segunda dimensão, que vai atender o encosto. O que você quer aqui? É? Ele que vai abrir a porta. Ele vai lá. É uma violência lá. Isso é um negócio horroroso lá, cada um por si. E o sistema todo funciona assim. Tá? Então, assim, vê que coisa. O instinto diz, pegue para você. A consciência pergunta, e o outro? Aquele que está encarnado que consegue pensar. O instinto diz, proteja a sua casa. O cara que começa a vencer o instinto fala, que mundo sobra se cada casa virar fortaleza? É o que a gente vive dentro de jaula. A gente vive dentro de jaula. Pelo menos aqui no Brasil. Mas não só, em alguns outros países também. Dentro de jaula. Aí os caras, é sério, muito interessante. Acumule, pode faltar a consciência desesperada dentro do corpo. A consciência mais aberta, ela fala, faltar para quem? Eu vou juntar por quê? Só eu vou comer? O instinto diz, salve-se primeiro. O cara, quando começa, ele fala, rapaz, e se eu fizer isso, se todo mundo fizer o que eu estou fazendo, o que vai acontecer com o mundo? Então, ele começa a fazer um sistema comparativo. Aliás, é uma inteligência, a empatia é um padrão de inteligência diferente, é um cérebro diferente, porque existe um desenvolvimento neuronal, uma neuroplasticidade comparativa. Ele é tão inteligente que ele passa, aquele ser ali é igual a mim. E não só, ele não só consegue comparar, ele consegue pensar no cara, aquele podia ser eu. Então, ter empatia, como fala, é uma questão de desenvolvimento cerebral que a consciência consegue fazer por utilizar as sensações que a pertencem. Aí o que acontece? Neuroplasticidade comportamental. Você sabia que você precisa se esforçar no comportamento para você não errar? Você nunca pode falhar. Você está aqui agora, aí você tem isso aqui. Só que você está com um bem pequenininho assim, tipo esse aqui. Um papel. Já, daqui a pouco eu te respondo, tá, ô, irmão?
no finalzinho, tá? Abraço para você, Kevin. No finalzinho eu respondo, fica aí. Até o final, tá? Daqui 1 hora, já tá em 33 minutos. Isso aqui cai. Opa! Cara, você é maluco? Jogar papel no chão? Você nem consegue soltar, mas se cair, você pega. Quando você permite, por isso você tem que tomar cuidado, você pode descer a ladeira, viu? Você tem que comer, você permite cair um, daqui a pouco tá um maior. E o processo, se eu pegar aqui no Cacau come, o negócio vai tomar uma proporção que você vai se perdendo. Vai chegar uma hora que você vai deixar, besteira, você vai criar um subterfúgio. Se não fosse isso aqui, não ia ter emprego para as pessoas que lavarem a rua. Quantas vezes você já não viu alguém falar isso? Se não fosse a minha atitude, muita gente não teria emprego aqui. Você já ouviu alguém falar isso? Pois é. A pessoa começa a criar subterfúgio, saída. Por quê? Porque ela sabe que está errada. A desgracenta sabe que está errada. Só que ela aprendeu a... Não pense que em alguma esfera você vive bem, você vive mal. Você não vive bem. Você que mente para você mesmo, você vive mal. Porque no fundo você sabe que está errado. Porque o seu cérebro sabe que está errado. Mas você aprendeu a criar um pensamento lógico que finge ser vivência, que não é, para suprir uma falha. E não é, cara. Isso é errado, errado é errado. Ainda que ninguém faça. Perdão, ainda que todos façam. Eu fiz isso na música, até na ideologia. O certo é o certo, este sim, ainda que ninguém faça. Tá lá. Então o que a gente precisa falar? A criança cresce, tá na música também, num mundo doente. Cara, quantas pessoas vão conseguir, por falta comparativa, isso de fato existe, né? A alma pode não ter a força para vencer sozinha, mas ela sendo instigada, ela consegue destoar e aprender na jornada, ou ter a oportunidade de ouvir o certo, ou entender de forma lógica o certo. A criança não nasce pronta, muitas vezes. A consciência entra aqui, ela vai observando o ambiente, como os adultos tratam os vulneráveis, como se grita. Pô, se o seu filho vê você gritando com a sua esposa, velho, não vai dar bom, cara. O marido brigando com a esposa... Esse é o normal. Aliás, eu cresci assim. Eu cresci vendo meus pais brigando, uma parte. E como é que... De onde você... Todos nós crescemos sobre alguma esfera distorcida. E nós criamos relações distorcidas e levamos no inconsciente esse processo adiante, muitas vezes nos comportamentando ou reagindo de forma contrária a esse comportamento. Então ela cresce numa escola, num local, numa internet, numa sociedade onde tudo é competição, vantagem, ostentação, ela começa a achar isso normal. Primeiro estranha, depois se adapta e depois reproduz, porque o primeiro pensamento de uma criança é o estranhamento. E eu vou mostrar uma coisa para você. Morava num prédio que tinha uma menininha. Hoje ela deve ter já seus 20 anos. 3 anos de idade. Essa menininha assistia Galinha Pintadinha o tempo todo. E é normal que o papai e a mamãe coloquem, porque né, fica calma, fica quietinha ali, consegue fazer as coisas que tem que ser feitas. Um dia a mãe chegou para ela, vem mamãe, vem filhinha, comer o franguinho, comer a galinha. A menina fez assim, ó. Mamãe, essa galinha é aquela? A mãe não conseguiu explicar, mas é diferente. Ela decidiu, sozinha, com 3 anos de idade, que ela não podia comer uma coisa que ela gostava tanto. Eu não vou comer essa galinha. E não comeu mais e não teve quem conversasse com essa criatura. Então, vê que interessante você parar para pensar. A mãe podia ter mentido. Não, isso aqui, minha mãe mentia para mim. Minha mãe, eu ia comer as coisas, era o contrário. Eu não gostava de comer nada, eu não gostava de comer vegetal. Aí eu só comia se fosse peixe. Ela me dava berinjela frita e falava que era peixe frito. Aí eu comia. Aí um dia eu descobri que era mentira dela, nunca mais acreditei em nada que ela me dava para comer. Aconteceu também a reação. Então, vê que interessante. Uma sociedade egoísta não educa só pelo que fala, ela educa pela recompensa. Tá? Se o egoísta vence, o explorador lucra. Se o acumulador é admirado e o solidário é ridicularizado. A criança aprende a lição antes mesmo de entender a frase. Vai por osmose, porque o comportamento está ali, normaliza. E cara, se a formação cerebral normaliza uma determinada atitude são tantas atitudes inconscientes que eu não sei dizer onde começa e termina, a gente não tem culpa, ninguém tem culpa disso, ninguém tem culpa. Nós estamos vivendo tentando nos proteger, a gente não tem culpa.
Porque a gente também não tem inteligência. Não é ter inteligência é uma coisa tão relativa. A gente não tem capacidade de ver. Observe. Estava eu também em Recife assistindo o Hulk. O Hulk pegou um tanque. Não assista isso com os meninos, menino pequenininho comigo, que é muito violento. Pá, o Hulk pegou o teu tanque na desgrama. Tem aquela cena que o Hulk roda o tanque, joga não sei aonde, nas pessoas e bate na cabeça do cara, joga o cara nos infernos. Aí, muita violência, não pode. Meu Deus do céu, não quero ser violento com as crianças, né? No mesmo dia, estava eu dirigindo, esses mesmos meninos num carro, no meio da rua, eles estavam no tablet ou no celular, alguma coisa assim, dentro do carro. E aí eles em pé, um menininho no vidro de trás, colocou os olhinhos assim e ficou assistindo o vídeo com ele. E aí ele olhou assim, eu vendo pelo retrovisor, né? Vendo a atitude, eu vendo assim, aí o menino que estava atrás pegou o celular assim, muito bondosamente, né? E botou para ele assistir também. Aí ficaram assim, numa tranquilidade, foi embora. Tchau. Ele ficou ali na rua e o menininho, que mesma idade mais ou menos, ficou lá. Claro, teve uma bondade inconsciente. E a gente foi embora. Aí você para aí. O que é violência? É você... Eu fiquei pensando na mesma hora, vendo na minha cabeça. É você se assustar com um filme que não existe, do Hulk esmagando uma pessoa, que é violência. Não é bom para uma criança, realmente. Ou você se acostumar com a realidade de um menino do mesmo tamanho, com todos os cuidados. Bota o cinto, cuidado, olha o chinelo. Não pode, olha, não pega nisso, hein, esse cachorro. Vem para cá, cuidado, não, olha, pega a mão. O menino estava na rua, no meio da rua, descalço. Aí você para pensar, da onde que vem? É um processo inconsciente, isso é o mais difícil, não é, velho? Aquilo que a gente... É a impossibilidade de ver. Porque não existe, nós nos acostumamos. Não é uma questão de livro ou falta dele, é o que é normalizado. E isso está errado num nível que eu não sei dizer o tamanho dele. A normalização disso é uma patologia inconsciente dificílima de conseguir fazer enxergar, porque se eu faço, o outro faz, todo mundo faz, não sou eu que vou fazer, e eu não tenho condição de salvar o mundo, então não tenho o que fazer, o máximo eu vou rezar, ajudar devagarinho pela rua aí, vamos embora, mas a gente precisa quebrar o pau, precisa falar, precisa pelo menos tentar acordar. Quando o egoísmo vira sistema, não é só indivíduo, ele vira estrutura. Quando uma estrutura, ninguém precisa querer o mal, a máquina se roda sozinha. Vira mercado, quando tudo precisa ser vendido. Cara, eu não sei, eu quero trazer isso você em perto de mim. Eu não sei dizer por quê. Eu acho extremamente estranho tudo ser vendido. Você pode achar normal. Eu acho estranho. O planeta não é de ninguém, o recurso não é de ninguém. Saulo. Cara, não existe nada dado aqui. Parece existir muito pouco. Como que ninguém percebeu isso ainda? Vai viver como? Não sei. Isso é uma outra história. Vira cidade quando o pobre é empurrado para longe, me perdoe, velho. Verdade. Inclusive, está sendo feito isso de forma inteligente e mesquinha e também consciente. Eu vou falar isso sem medo de falar aqui. Existe um programa sendo desvirtuado no Brasil, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Estão tentando melhorar agora. Começou com essa Airbnb agora que estão tentando parar de fazer. Não pode mais o programa da Minha Casa Minha Vida ter aluguel dentro do Airbnb. Porque isso é parte, ninguém está falando muito isso, porque isso afeta muito fortemente entre a classe média e a classe alta. E aí é uma parte muito forte da sociedade. O que se faz? Esses programas eram para pessoas simples conseguirem comprar seus apartamentos. Então, o que faz? Eles conseguem comprar terrenos mais baratos em locais melhores, porque estão trazendo as pessoas da periferia que não tinham condições para mais ao centro da cidade. Então, por exemplo, perto de um shopping aqui agora, em Guarulhos, perto do Shopping Internacional, tem um terreno, é um lugar razoável, bom, perto da Dutra, mas é bom, onde tem um terreno do Minha Casa Minha Vida. Para quê? As pessoas mais simples poderem viver. Quem é que entra com mais
isenção de impostos, com mais facilidade para comprar o terreno, com menos burocracia, empresas grandes que vão constrói apartamento em que a pedida inicial é 450 mil reais. Eu lhe pergunto, isso é Minha Casa Minha Vida para pessoas de baixa renda? Aonde, meu velho? Sabe o que acontece? Quem compra é investidor para alugar para Airbnb. Aí o que acontece? Tem uma regra. Quando você faz um apartamento desse, é tudo burlado. A classe, nós temos que olhar isso é egoísmo. Porque você precisa ter 10 casas, meu velho, nesse mundo. Opa, que esse outro não tem. Aí o que acontece? Você leva o preço de tudo, os outros se lascam para lá. Precisava só uma só, porque todo mundo quer 10 casas. Não precisa disso. Sala, é o livre comércio, é isso que lasca tudo. E não tem nada a ver com política, isso. Tem a ver com um raciocínio simples, clínico, direto. Sabe o que acontece? Essas empresas elas não podem vender para quem tem condições financeiras. Sabe o que acontece? Eles burlam. O filho não tem condições financeiras. O sobrinho também não. Então, eles botam um apartamento no nome do filho, outro no nome do outro filho, outro no nome do sobrinho, o nome da tiada, nome não sei o quê. Aí eles conseguem burlar. Inclusive, o próprio vendedor fala dentro do stand, olha, você não vai comprar porque seu perfil não pode, mas você pode chamar uma pessoa da sua família, aí ele faz não sei o quê, vem por aqui, aí compra, consegue comprar. Então, eles fazem uma tramóia. É a tramóia para conseguir o terreno, é a tramóia para construir, é a tramóia na hora de entregar, é a tramóia para a hora de comprador. É um negócio em cima do outro em cadeia. O que acontece? Uma peste de uma desgrama, de um egoísmo inconsciente que ninguém percebe o que aumenta o preço de tudo, as cidades ficam impossível. Quem é que está conseguindo comprar apartamento hoje em dia? Me explica aí. Você tem hoje em dia? Poucas pessoas estão conseguindo comprar apartamento, cara. Poucas. Puta de um egoísmo. Eu preciso de mais. Por quê? Porque se não tiver mais, eu não consigo sobreviver. É o livre mercado. Aí o do lado pensa igual. Estou fazendo também, eu estou fazendo investimento, estou fazendo o quê? Está investindo não, no CDB, não sei onde. Investimento para quem está com devendo em banco. Muita coisa que a gente não sabe, bem consciente, por isso que eu digo, essas pessoas não, quer dizer, não sabem, mas você percebeu que se você está fazendo uma tramóia, botando seu sobrinho para comprar, falando, você sabe, mas se está todo mundo fazendo, está tudo bem, entendeu? Tá todo mundo fazendo aqui, ó. Você está todo mundo, então fulano faz ali, se eu não fizer, eu vou ficar pobre. Eu vou fazer o quê, Saulo? Todo mundo faz, eu vou fazer também. Eis a desgrama da sociedade. Bem-vinda ao mundo do egoísmo. É um processo sistêmico, vira fronteira, vira empresa. Tá? Não tem como fugir disso. Por quê? Porque é sistêmico. O que acontece? O pobre, você vai ver o terror, que é o que está acontecendo no Brasil. No mundo todo, aliás, não é só no Brasil, não. Nunca se viu tanto roubo em todos os países do mundo. O Canadá está perdido em roubo. Jéssica, estou mentindo. Jéssica mora no Canadá aqui. Pickpocket nunca existiu tanto na Itália, em Paris, e não são pessoas pequenas. Meninas de 16, 17, menores, grupos de meninas, não conseguem nada, não conseguem, não tá difícil a situação, não consegue comprar, tá um absurdo. Não consegue comprar um apartamento em lugar nenhum, porque a maioria tá. O maior problema é o aumento da sociedade também, claro, a desorganização do processo, mas principalmente esse processo, essa quantidade de ações feitas em vão, começa no próprio sistema. O sistema é perdido, velho. Você não tem condição de pensar. É todo mundo igual, cara. Um mundo egoísta, extremamente. O próprio sistema é egoísta. Se você comprar um copo d'água, custa 50% de imposto, não tem o que fazer. Quer dizer, você se sente lesado, você vai passar o lesão para frente. É o que acontece. Me perdoe, velho. Eu paguei caro nisso aqui, eu fiz um curso de radiestesia que custou R$1.000. Eu vou vender por 500, e aí vira um processo em cadeia, a gente não percebe. Vira em cadeia. A gente não consegue pensar, é um sistema que te prende. Eu vou entrar na medicina agora, os colegas já entram ganhando 5 mil por mês por indicar medicações, cara. A mais, daqui a 3 anos, né? Ainda vou fazer residência e tal. E eu, como é que. Não vou. Mas não vou, morro na minha simplicidade, não vou. Mas não, por quê? Porque você pensa. É difícil pensar. Porque tá todo pensa e você é utópico, ideológico. Por isso que eu fiz aquela música, Ideologia. Ouça, eu devia terminar com ela hoje. Eu comecei com aquela, eu devia terminar com Ideologia. Para você ouvir o que eu. Deixa eu ver se eu até coloco ela aqui para pensar. Apesar da música ser diferente do que eu estava pensando, eu ia terminar com Ideologia. Porque é difícil pensar, pensar é tão raro no mundo de agora. Eu falo isso dessa música. Deixa eu ver se está aqui. Essa música não está. Essa aqui que eu não tenho a música aqui, Ideologia. Tudo bem, eu baixo ela. No problem. Ouve lá depois no SoundCloud, tá? Ela. Vale a pena essa música ouvir. Ela tem ela fala exatamente disso que eu estou falando aqui.
disso aqui. A gente vive um mundo aqui, cara, que a gente precisa pensar um pouco, a gente precisa esforçar, nós precisamos nos esforçar para pensar um pouco, para pensar. E o egoísmo está sobre isso, cara, por isso que a gente precisa falar disso aqui. E eu acho que eu acredito numa energia, que é a energia da troca. E, cara, isso aqui é uma passagem, pelo amor de Deus, cara, você vai morrer, motherfucker. Você não vai deixar, você vai levar porra, tem que falar palavrão nenhuma daqui. Você vai levar nada daqui, nada. Nem mesmo a bosta que você largou no vaso você vai levar daqui. Não vai. Nada. E não adianta deixar para os seus, porque você vai criando um mundo de fech... E eu fico pensando muito nisso, nessa energia da troca. A energia da troca verdadeira, por exemplo. Eu sei fazer algumas coisas. Você também sabe. E a gente vai ajudando as coisas, ou cada um vai fazendo o que pode. Eu sei que a energia do dinheiro é uma energia da troca, mas ela passa a ser injusta, porque você não tem valor, entendeu? Parece ser uma troca, eu não estou te fazendo nenhum favor. Eu estou fazendo um trabalho e você me dá tchau. A troca, ela causa gratidão. E eu acho que existem pessoas que se ajudam mesmo. Eu sou muito grato a muitas pessoas que me ajudam, não só de uma forma na troca, mas de outro jeito. Mas eu venho movimentando essa energia da troca há muitos anos. Eu não consigo. Às vezes eu sinto que esse é um dos grandes insights que eu preciso falar muito. Nós vivemos num mundo onde quase ninguém entende isso. Quase ninguém. Quase todo mundo assim, acostumou com o sistema de eu faço um esforço, você me dá de lado ou de cá, e a gente não percebeu o poder que existe nessa troca, o poder existe de despertar, de fazer uma pessoa ir para casa. Cara, eu já falei isso aqui, se eu lhe vender esse porta comprimido aqui, ó, R$10, quem quer comprar? Você compraria? R$10. Não vou lhe vender, vou lhe dar. Tá precisando? Pô, tome, velho. Um exemplo, eu não estou usando, eu fabrico, você tá precisando, estou lhe dando. Olha o interessante, é porque você parece pequeno, mas o negócio é enorme. Você pode ir para casa, você nunca mais vai esquecer de mim, velho. Só que você começa a fazer isso com as coisas que você tem, às vezes uma escola, um aprendizado, o curso viagemastral.com, deixa eu botar até aqui embaixo o banner que eu tirei. Tá lá, vou continuar o capítulo 2.9, já. Eu fiz uma prova hoje, falta uma prova amanhã, falta uma prova semana, 2 provas semana que vem e tal, e aí já foi. Eu vou continuar o curso. Eu vou fazer pretendo fazer o capítulo 3 e o capítulo 4 nas férias, tá? Mais 2 capítulos. Você nunca mais vai esquecer de mim. Cada pessoa que são mais de 15 mil já. Nunca mais essas pessoas esquecerão de mim. Nunca mais. E eu sei disso. E eu preciso falar isso para vocês, porque eu preciso mostrar para vocês o verdadeiro ganho disso. Vocês não têm noção. Vocês são pobres, ou são pobres aqueles que não pensam assim. E eu faço as coisas às vezes... E as pessoas ficam assim, cara, como é que você devia vender isso? É impressionante a filosofia encaixada, entre aspas, a ideologia distorcida. Não é nenhuma ideologia isso aqui. Porque ideologia é uma coisa que surge do campo da ideia. Isso aqui é uma imposição, nem pensar. Eu fiz isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Vou mostrar o site que eu fiz aqui de meu coisa de estudo. Todo mundo que eu mostro manda vender. Todo mundo que assim, devia vender isso, devia vender isso, devia vender isso, devia vender isso. Isso aqui é meus estudos lá atualmente, tá? Vou mostrar para vocês aqui a minha tutoria. Isso aqui, se você pensar, tem aqui. A minha tutoria de agora que eu estou estudando pneumonia, que é a pneumonia. Isso aqui são estudos que eu faço, tá? Paciente e tal, deixa eu ver se está logado aqui o... Esse aqui eu acho que não está logado? Não, peraí. Deixa eu pegar aqui a tutoria estudo 1. Pronto. Aqui. Eu descobri que eu tenho dificuldades para aprender as coisas com palavras. Então, o que eu fiz? Eu fiz um sistema, e eu fiz um sistema aqui, em que aqui, ó, por exemplo, vamos pegar uma palavra nova aqui. O que é Américas? Não sei. Então, vou mandar aprender, tá? Eu vou mandar ele, deixa eu ver. É porque acho que eu estou deslogado aqui, calma. Eu estou deslogado. Aí ele aprende, tá? Por exemplo, Oropuish. Ele fala o que é um vetor do colucoides paraenses, que é um surto que aconteceu, um determinado mosquito, que é uma reação que acontece, tá? E leva a doença Oropuish. Aí você tem a malária. Eu não sei o que é. Pô, sei quase. Então vou mudar para quase. Ela fica amarela, tá vendo? Eu posso pegar, reescrever, se eu não souber, ela busca o Maiaro, por exemplo, aqui, deixa eu ver se ele tem. O Maiaro também tem. Aí você vai estudando aqui. Ele cria automaticamente para mim também, quando eu mando criar aqui, imagens, mapas mentais de estudo. E você, cada vez, todas as palavras que eu aprendo aqui, elas ficam... Se eu pegar a Zika, por exemplo, e mudar para não sei,
Ela mudou todos os dicas para não sei, ó. Se precisar, se for uma coisa muito séria, eu posso marcar como emergente, ó. Tem que aprender logo essa palavra. Então, o tempo todo ela vai ficar piscando para mim e vai aparecer quando que eu marquei ela. Dia 10/6 eu fiz a alteração que eu não sabia ainda. Vou dizer que eu sei o que é zica. Aí eu vou montando as coisas e você vai tendo... As pessoas querem que você venda. Venda, cara, venda, venda. É como você sabe o que é. Não pode você ter uma ideia e ajudar a sociedade. Não pode. Você tem que ganhar em cima, você tem que sugar, galera. Tá todo mundo sugando, mas você vai sugar com uma coisa boa. Então vamos, suga, cara, suga. Não existe uma filosofia de alteração no sentido, cara, e eu tenho funcionado isso no curso, eu tenho falado assim para as pessoas, galera, eu acredito na energia da troca. Tá todo mundo vendendo. Eu vou pegar o que eu tenho de melhor, seja na música, seja na medicina, seja agora na programação, no que eu pudesse fazer, na projeção astral, e eu vou, na medicina também, quando eu me formar, eu já faço, já toco em alguns lugares, eu já fico lá, a gente faz alguns negócios que dá para fazer e tal, e fica mais tempo do que precisa. Eu acredito nessa troca. Eu sabia que as pessoas têm se movimentado? Cara, a quantidade de pessoas, às vezes eu recebo e-mails, agradecendo, porra, velho, eu não teria condições de pagar, não posso te ajudar. Eu falei, e você fala assim, não se preocupa, cara. É de uma riqueza. A riqueza é assim, é uma sensação minha, interior, de, cara, como é bom viver, velho, e fazer essas coisas. Como é bom estar inteligente, pensando diferente, como é bom não estar atrofiado num mundo que parece ter levado a mínima capacidade de raciocinar, de observar a parte disso. E eles não perceberam a riqueza que é isso, porque, cara, as pessoas têm ajudado, eu consigo pagar medicina, eu consigo fazer as coisas que eu estou fazendo, elas têm me ajudado, cara. E eu não entendo porque ninguém... Sabe por que precisa ser feito? A gente precisa divulgar isso, a gente precisa fazer com que outras pessoas entrem no sistema e as pessoas precisam perceber que elas podem ter uma vida mais feliz, assim, não só financeiramente, porque financeiro é uma parte só, mas de verdade internamente. Tem um mundo onde as pessoas, a sua passagem faz com que o mundo seja melhor. Aí você começa a perguntar, o que seria do mundo se todo mundo agisse como eu estou fazendo? Muito melhor, ninguém passaria necessidade, velho. Claro, não estou falando que a energia não tem que circular, o dinheiro, porque a gente não tem condição de tirar isso. Eu estou falando que quem não pode deveria ser ajudado. E quem pode deveria ajudar. Eu tenho condições, velho. Eu vou fazer, entendeu? Aquele não tem, aquele vai poder fazer, porque eu acho que espiritualidade é por espírito. Todo espírito nasce pobre. Você nasceu pobre, pé rapado, você não tinha nem roupa quando você nasceu. Você deu sorte ou não daqueles que lhe receberam. Aqueles chegaram. Você é herdeiro, você não é herdeiro. Você tem um pouquinho mais, você não tem. Eu tenho condições de dar para você um bercinho melhor, eu vou dar um berço de ouro. É isso que aconteceu com você. Você é pobre. Você é pobre. Você nasceu pobre. E você teve mais instrução ou não, porque deu sorte, entre aspas, entre a programação e a sua própria consciência. E quem faz espiritualidade só cobrada, para mim, não passa de uma pessoa tão materialista ou tão capitalista como o sistema que está aí, e não consegue perceber que nós nascemos de um ambiente onde viemos desse jeito. Se a gente tem consciência multidimensional, precisa se entender. Então precisa se deixar muito explícito isso. Eu não sou contra o sistema financeiro monetário, que a gente tem como mudar isso. Eu sou contra o radicalismo de não dar acesso a todas as pessoas em todos os lugares de forma explícita e proporcional, sem imposição. Nem precisa de imposição, isso é um processo consciencial. É simples. Ó, galera, é o seguinte, meu produto é tanto, eu sou mais radical do que o normal, mas eu não acho que tem que ser assim. No egoísmo deveria ser assim. Mas eu acho que deveria ter um sistema assim. A gente deveria montar um sistema, tipo um novo sistema, e cadastrar pessoas que queiram participar dele. E sem ação do governo. Deixa o governo para lá, senão começa a vir político para cá querendo roubar ideia e mostrar, dar sorrisinho, vai dar sorriso para PQP. Tem que ser assim. Ó, galera, é o seguinte, eu vendo essa caneca. Alexa, não te chamei, não. Eu vendo essa caneca aqui, tá? Essa caneca, galera, custa R$30. É do GVA. Eu fabrico 50 canecas dessas por semana. A cada 20 canecas que eu vendo, eu faço a doação de uma ou duas. Eu tenho cadastrado aqui no meu site, é um sistema de troca, tá? Esse sistema está aqui, as pessoas se cadastram, eu dou duas, e é doado. A pessoa chega ali, eu vou ter uma pessoa que precisa, ela demonstra. Isso tem que acontecer em todos os lugares. Para mim, tinha que estar acontecendo isso em todos os lugares. Não estou falando nem da galera da espiritualidade, tá? Para mim,
todos os lugares, todos. Então, assim, eu vou lhe falar uma coisa, eu estou extremamente próspero. Eu não estou falando de riqueza financeira, não. Minha mente está funcionando de forma perfeita. Sinto uma sensação interna no meu coração que não tem preço. Eu consigo sentir a energia das pessoas de gratidão vindo de todos os lugares. Eu preciso falar isso para vocês. Você precisa entender riqueza. Riqueza não é mostrar a desgrama do negócio do lado, a marca da roupa. É muito mais do que isso. Eu durmo em paz, cara. Eu tenho a sensação de... Eu ando me sentindo bem, cara. Parece que, cara, eu não tenho medo de nada. Parece que alguma coisa... Eu sinto minha mãe perto de mim, porque parece que eu abro espaço para ela estar perto de mim pelo trabalho que eu faço. Me pergunte, você consegue sentir sua mãe do seu lado? Que desencarnou, eu sinto. Minha mãe faz parte da equipe espiritual que trabalha comigo hoje. Você já conseguiu? Por quê? Por causa do que eu movimento hoje em dia. Eu sou extremamente rico. Eu sou rico multidimensionalmente, porque eu não estou acumulando num lugar só. Eu consigo pagar uma faculdade que custa 10 mil reais. Sobra para eu comer, para a gente comer uma pizza de vez em quando, para fazer as coisas que precisa. Sobra pouco, sobra 2, 3 mil reais por mês. No máximo que sobra para mim. E eu chego e agradeço. Consegui comprar meu óculos, que eu estava com problema, já estava chegando direito, funcionando com essa filosofia aqui. Sinto os mentores, amigos meus, felizes com o que eu estou fazendo. Eu sei que vocês são gratos também. São mais de 15 mil pessoas. Eu falo isso na filosofia de que a riqueza é muito mais do que você juntar financeiramente e dizer, eu tenho não sei quanto nas contas, eu tenho 4 apartamentos BMB e 2 dedadas no fiofó. Pelo amor de Deus, animal. Você vai morrer, você não é daqui. Não é, cara. É burrice ficar juntando dinheiro aqui. Ah, mas não vai adiantar se não fizer nada, porque... Gente, alguém tem que começar. Quem? Vai ser você ou vai ser eu? Alguém tem que começar, cara. Alguém tem que começar. Obrigado, Renatão, por lembrar, tá? Obrigado. Obrigado também, Sônia, por aqui, pela galera aqui. Lili também, o Kevin, já respondo vocês, tá? Então, estou dizendo para vocês, assim, a gente vive precisa se fazer responsabilidade com espiritualidade com responsabilidade, tá? Muita gente nasce sem oportunidade, sem família, sem estrutura. Muita gente não tem acesso aos estudos, não tem dinheiro, não para curso, não tem. Se o seu curso, se você tem que falar, você, irmão, vem cá, chega aqui perto de mim, chega aqui dentro do meu útero. Você tem que falar na sua live que sua live espiritualista tem vaga para quem não pode pagar. Se não tem, você não faz espiritualidade. Ah, Saulo, mas se eu falar, vai ter um monte de aproveitador. Não vai, cara, é só você controlar, meu pai. É mais bonito, as pessoas vão lhe admirar mais, elas vão participar mais, elas vão querer ajudar você mais, e você vai ganhar mais assim, pelo amor de Deus, até respeito você vai ganhar mais assim. Como que você não pensa assim, irmão? Você está vivendo em que mundo? O mundo do Instagram? Onde todo mundo faz igual? Preço inbox. Fala a desgrama do preço, meu velho. Ó, meu galera, é o seguinte, meu preço é 300 reais no meu curso. Tá? Mas eu abro vaga para quem não pode pagar. Eu abro vaga para quem não pode pagar. É assim que funciona. Você tem que fazer dessa forma. Não, liga lá para saber. Não, qual é o seu preço e quantas pessoas pobres vão poder entrar no seu curso, porque o seu curso é só para quem é rico. Porque se o seu curso custa R$1.000 e só entra quem que pode pagar R$1.000 num curso, pelo amor de Deus? Quem? Eu não posso agora. R$1.000 faz falta para a gente aqui. Tem que comprar a ração dos cachorrinhos, tem a casa, a gente tem que manter as coisas. Não pode. Eu, Saulo, não posso. Um dia que eu me formar, talvez. Mesmo assim, eu vou pensar, porque é preciso que exista uma ideia. Eu mandar uma mensagem para o cara, eu quero muito fazer seu curso, eu não posso pagar 1.000, mas posso pagar 3. Então tem que existir tem que existir um diálogo. E quem não pode nunca, nada, cara, quer ver só? Tem gente aqui que não pode pagar R$50 num curso aqui, velho. Não pode, não vai fazer o quê? Ele não vai assistir seu curso nunca. Você vai ficar guardando informação até quando? Então diga pro coitado, ó, meu irmãozinho, é o seguinte. Tem que falar, eu tenho um curso, eu tenho um custo, eu vivo disso, eu pago auditório, não tem problema. Mas não é nenhuma hipótese de espiritualidade que você está fazendo. Isso é máscara instagramável do capitalismo espiritual que se instalou no Brasil atualmente. Então, você pode. Não minta, não. Eu poderia pagar 50, mas você não. Você pode pagar. Vou botar R$100 por um curso de espiritualidade. Tem gente aqui que provavelmente 50% aqui vai poder, eu vou falar aqui. Mas faz falta para eles, velho.
E ele faz o quê? Ele não se espiritualiza, ele fica pelo YouTube procurando os restos e dá sorte se o cara não está enganando ele, porque às vezes você gosta do conteúdo. Você começa a assistir, no final ele fala, ó, se quiser continuar, vai não sei o quê, vai ter uma turma, e começa a lavagem cerebral. A desgrama da técnica que existe aí, da marketing digital, de pegar por gatilho, pega por pessoas que gostam, pega aqui que eu vou deixar meu PDF, aí você baixa, bota sem meia de graça eu estopou, ele quer pegar você pelo ângulo para poder vender curso. Aí tem que parar com isso, isso é lavagem cerebral, isso vai de encontro à abertura consciencial de uma pessoa espiritualizada. Você não pode lavar a mente das pessoas, ou você abre a consciência ou você não abre, você tem que escolher um caminho. Não pode fazer tudo para depois pegar o cara, pegar o gancho, lá você... Depois você entrar no meu curso, você abre a consciência, mas até você pegar, eu vou usar marketing digital, ó. Vem logo, esse preço é só daqui a 5 minutos, hein? Mais 5 minutos o preço acaba. Pelo amor de Deus, você está caindo nessa droga? Naquelas páginas todas. Abre a página principal do curso Viagem Astral, que é uma crítica a isso. Eu estou falando assim porque nós não sou, vou repetir de forma bem calma, vou até aproximar para falar isso com respeito, não sou contra cobrar. Eu entendo. Eu tenho amigos que fazem isso. Mas a forma como está feito, vocês precisam mudar a atitude com que ela está sendo feita. Você não pode mais viver nessa sociedade. Você pode passar a mão na consciência uma vez, conhecimento é caminho sem volta. E esse argumento que eu estou falando, ele não tem como combater. Não tem. Você pode falar o que você quiser, não tem. E eu lhe digo melhor, de forma marketing, eu sei o que eu estou falando. Como marketing, fale o seu preço. E diga também, meu preço é tanto, mas tem vagas para quem não pode pagar, tá? Então me ajude, eu gosto de ajudar. Mas não deixe de participar do meu curso também, então não deixe porque eu preciso. Agora sim, as outras pessoas também precisam, eu tenho consciência com os outros, você tem consciência comigo, vê que bonitinho. Se você soubesse argumentar corretamente, você vai dar certo, cara. Você vai ter mais visão sobre uma pessoa espiritualizada do que agora. Não finja ser bondoso para captar pessoas. Faça de bom coração, mas ainda assim, que você seja bondoso por interesse é melhor do que o que está aí. Tá? Eu vou voltar aqui para finalizar. O egoísmo dá para trabalhar, tá? Algumas frases que eu peguei no vídeo aqui que eu fiz assim: quando ninguém ampara ninguém, todo mundo fica em perigo. A pandemia não criou egoísmo, ela só tirou a tampa do que nós somos e deu um zoom no nosso comportamento. O dinheiro é uma forma de troca, mas não é a única forma de energia. O problema não é cobrar pelo trabalho, é transformar toda a dor humana em oportunidade de lucro. Depois, todos os seus dons, todas as suas habilidades e oportunidades. Cara, você tem coisas a oferecer para a humanidade. Se você já está ganhando o seu dinheiro, já é suficiente, porque você quer mais para quê? Para encher o... Tem limite. Então, não esqueça de fazer o bem mesmo naquilo que você já sabe fazer. Abre espaço. O egoísmo é uma tentativa de salvação individual que fabrica um inferno coletivo, que vira um processo sem controle. Quem fala de espiritualidade não abre espaço para quem não pode pagar, talvez esteja vendendo o céu como a lógica da terra. Uma sociedade doente recompensa o acumulador e chama o solidário de trouxa. Eu já ouvi isso tentando explicar esse argumento para espiritualistas. Não, vou fazer um negócio desse, as pessoas não dão valor. Juro que eu ouvi isso. Assim, desse jeito. Eu falei, como que não dão valor? Não dão. Você está enganado. Está muito enganado. Eu lhe provo agora. Você quer que eu lhe prove? Peguei o sistema que eu fiz e mostrei para a pessoa. Está enganado. O que você não tem é porque você está dando valor a dinheiro. Existem valores muito acima do... O dinheiro é uma parte do valor. Tá? Você pode até vencer sozinho, mas não vai morar dentro do mundo que ajudou a esfriar. Então, daí é que está algumas coisas que a gente pode falar. Agora, eu vou... E lembrando que existem, no Brasil, muitos lugares legais. Eu não sou a favor dessa... Assim, não é a favor, eu não sou contra, repito, a isso. Eu acho que o egoísmo ele surge de uma inconsciência coletivo. Onde a gente vai fazendo, todo mundo faz, todo mundo faz. O cara abre uma fábrica no lugar, o outro abre também. O cara faz não sei o quê, o outro faz também. Começa todo mundo a fazer a mesma coisa. É que nem os podcasts, como eu abri. Deu certo? Pá! Ninguém pensa direito o que está acontecendo. É isto que eu estou fazendo. Eu só quero que a gente consiga olhar além do comportamento robotizado. Sabe? É isto. Então, isso aqui, cara, existe uma felicidade que não tem local. Você pode ficar no lugar mais pobre do mundo, numa casinha, mas se você tiver com a espiritualidade carimbada, equalizada, balanceada, é um pontinho de felicidade no coração que traz a você uma força que você não tem ideia.
Aí você vai começar a perceber qual é o verdadeiro valor do negócio. Não adianta sentar numa cadeira e falar o money pé é ruim, enquanto você está sentando num curso que só pode entrar quem paga. Isso não é espiritualidade, isso é qualquer coisa, que nem que nem aquele. É uma ilusão isso. A verdade é que nós estamos num ambiente extremamente precário. E nós temos que facilitar o caminho. E não pode só pensar em juntar o fiofó. Nós temos que fazer alguma coisa. Isso é para agora, para mudança de clique. É não deixar, está todo mundo fazendo a mesma coisa. É não deixar que seja levado. É pensar, cara. Coloca as musiquinhas legais para ouvir, por isso que eu faço. Vai refletindo no meio, cara. Tá aqui, ó. 51% das pessoas que estão aqui não podem pagar R$100 para fazer um curso. Entendeu? Estamos falando de uma turma. Aqui. Não podem. Temos 660 pessoas aqui assistindo. 320, mais ou menos, não podem ir no seu curso, tá? Não podem. Eles vão ter que achar um jeito para se espiritualizar, não com a sua informação. A informação sua que é tão legal, e eu tenho certeza que é, estudada, preparada, uma pessoa dedicada, não vai poder ser transferida para eles. Vai pegar resquícios, talvez, dos podcasts que você anda por aí, dos pequenos vídeos que você solta, que não pode soltar tudo, senão a pessoa não vai no seu curso. Então, velho, cria filosofia de poder fazer alguma coisa. Talvez ela vai ter uma oportunidade de assistir seu conteúdo se você abrir 10%, 15% das suas turmas. Para quem não pode pagar, eu tenho certeza que ela iria. Ela iria e até valorizar, tá? Esse é um mundo que começa por gente que é espiritualista, que nós somos aqueles que falamos, somos caridosos, né? O que é espiritualidade? Define espiritualidade para mim. Eu não consigo uma palavra mais próxima de espiritualidade do que caridade. Porque, na verdade, é transferência de facilitar a vida do próximo. Aquele que nasceu com dificuldades. Passar alguma informação, passar um esclarecimento, uma consolação, um abraço, um momento de calma para a pessoa, fazer o coraçãozinho dela bater mais calmo. Não é só dar um passe, ela vai embora. É muito acima disso. Às vezes a pessoa está comprando até pelo passe.